Irmãos, vamos agora para a nossa leitura da Bíblia do Expositor, capítulo 22 de Gênesis, referente ao dia 22 de janeiro. Vou dar um capítulo por dia do livro de Gênesis, né? Agora o capítulo 22, neste dia 22 de janeiro. Então vamos lá. Nesse capítulo 22 aqui, é referente ao ano de 1872 a.C., enquanto o capítulo 21 se referiu ao ano de 1892. 1892 para 1872 tem uma matemática de anos, não vou saber calcular agora, que não sou bom, né, na matemática, mas enfim. Próxima live eu já trago os anos calculados, quantos anos passou de um para o outro, a história de cada um. Então aqui no capítulo 22 eu falo sobre Isaac. Sobre o sacrifício de Isaac, né, que não foi sacrificado, mas ele foi algo que Deus provou a Abraão, e Abraão obedeceu. E na hora H, Deus obedeceu um carneiro. Então o Espírito Santo de Deus nos ensina, cada dia por meio da sua palavra, a te obedecer. Que não é nossa vontade, mas é a tua. Em nome de Jesus. Então diz assim: que aconteceu que depois destas coisas, Deus provou a Abraão. É uma alta honra ser provado por Deus. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. A primeira menção ao amor na Bíblia. E vai-te à terra de Moriá. O nome Moriá significa Jeová é provedor. E ofereço ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O sacrifício humano era abominável à natureza de Jeová. Por isso o patriarca deveria ser agora provado em si mesmo para ver se o que ele estava escutando vinha definitivamente de Deus. Esta lição, possivelmente a maior na história da humanidade, apresentava a Abraão um meio pelo qual Deus redimiria a humanidade pela morte, a morte de seu único filho, do qual Isaque, como único filho de Abraão, era um tipo. E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, obediência rápida, e cerou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Pela salvação da humanidade e sacrifício humano era exigido, porque o sangue dos touros e dos cabritos machos não podiam tirar os pecados. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Teria que ser o sacrifício daquele que é perfeito. Daí, portanto, a necessidade da encarnação de Cristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Esses foram, sem dúvida, os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Então disse Abraão a seus moços: espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e adoraremos. O louvor tem a ver com o que fazemos, enquanto a adoração com que somos cada parte particular de nossa vida e o todo o nosso viver deve ser em adoração ao Senhor. Embora toda adoração não seja louvor, todo louvor é definitivamente adoração. É a primeira vez que a palavra adorar
utilizada na Bíblia, e voltaremos para vós. Ele acreditou que Deus ressuscitaria o menino de entre os mortos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, um símbolo de Cristo levando a cruz. João, capítulo 19, versículo 17. E ele tomou em sua mão o fogo, típico do juízo de Deus, que cairia sobre Cristo, em lugar do homem pecador, e o cutelo, símbolo da forma como Cristo morreria. E foram ambos juntos. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. Isaque, como holocausto, submisso, é um tipo surpreendente daquele que disse: eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? João Batista responderia a essa pergunta dizendo: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João capítulo 1, versículo 29. E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Isaque era um tipo do Filho de Deus, do Cordeiro, provido pelo Senhor, que redimiria a humanidade ao entregar-se em sacrifício na cruz. O carneiro. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, este era o lugar da eira que Davi compraria, onde se construiria o templo por Salomão. Edificou ali Abraão um altar. Acredita-se que o lugar santíssimo, que continha a Arca da Aliança no templo, foi construído exatamente sobre este ponto. E pôs a lenha em ordem. A lenha simboliza a cruz. Atou Isaque, seu filho, um tipo de Jesus, quando foi pregado na cruz, e o pôs sobre o altar em cima da lenha, um tipo de Jesus estirado sobre a cruz. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Talvez o Senhor tenha exigido mais de Abraão do que de qualquer outro homem. Quando Abraão tomou o cutelo, sua entrega foi completa. Então o anjo do Senhor, era o Senhor mesmo, bradou-lhe do céu e disse: Abraão, Abraão. O que disse Abraão, Abraão, foi o mesmo que disse Marta, Marta, Simão, Simão, e Saulo, e Saulo. A repetição denota urgência. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus tinha como propósito a intenção e não um ato. E disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e nem lhe faças nada. Abraão não teve que matar o moço para provar a si mesmo a Deus, mas teve a plena intenção de fazê-lo e demonstrou isto. Porque já conheço que temes a Deus e não me recusastes o teu filho, o teu único filho. Deveria ser traduzido como: porque eu, o conhecedor de tudo, sabia que tu temes a Deus e que não recusarias o teu filho, o teu único filho, a mim. Porque já conheço que temes a Deus. Porque já conhece que temes a Deus. Deus falando, né? E não me recusastes o teu filho, o teu único filho. Aqui na explicação alguém colocou. Deveria ser traduzido como: porque eu, o conhecedor de tudo, sabia que tu temes a Deus e que não recusarias o teu filho, o teu único filho. Mas isso aí trata de uma aprovação. Porque se entrasse dessa forma, entrar dúvida em Abraão, ou ele poderia, né, criar ali algo de soberba. Então Deus ele faz tudo conforme acredita em sua palavra. Coloca as coisas no lugarzinho certo. Palavreado, né? Então elevou Abraão os seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro por detrás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. Esta é a doutrina da substituição claramente estabelecida. O carneiro foi oferecido em sacrifício em lugar do filho de Abraão. Do mesmo modo, Jesus se ofereceu como nosso substituto na cruz. E foi Abraão que tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Embora a doutrina da substituição seja aludida claramente aqui, sua correspondente doutrina da identificação não é tão clara. Aguardando Moisés, número capítulo 21, 9. Mas
Mesmo assim, vemos aqui o coração do plano de salvação. Exatamente. Porque depois de Isaac, né, eles ficariam no Egito. Então daí viria um Salvador. Moisés foi o libertador. Sombra de Cristo, né? Mas Moisés libertou eles na carne para adorar o Senhor. Jesus fez a libertação na nossa vida espiritual, também para nos reconciliar com o Pai. Embora a doutrina da substituição seja aludida claramente aqui, sua correspondente doutrina da identificação não é tão clara. Aguardando Moisés, mas mesmo assim vemos aqui o coração do plano da salvação. Aleluia. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová-Jireh. Significa o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Deveria ser, neste monte, Jeová deve ser visto, porque se cumpriu em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, e 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Pegue essas referências e leia, porque você vai preencher o seu entendimento e esta palavra ela vai se completar naquilo que você está procurando entender. Agora vamos falar no versículos 15 em diante da aliança confirmada. E bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde o céu. Isto implicará em revelação. E bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde o céu. Isto implicará em revelação. Entretanto, que o leitor saiba que a revelação é completamente dependente da substituição. Em outras palavras, sem a cruz não há revelação. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto tens feito isto, e não me recusastes o teu filho, o teu único filho, embora o Isaque não tenha sido sacrificado, a realidade em figura ele foi, em figura de alguém ressuscitado dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 18 e versículo 19. Em essência, em figura de Cristo. Que deveres te abençoarei quando te abençoar? A bênção se refere sempre em aumento. E multiplicando te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. Isto inclui a igreja também, em todos os tempos. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Refere-se a Jesus Cristo quando derrota a Satanás. E ao fazê-lo tira o direito legal de Satanás de manter o homem na escuridão. O direito legal é o pecado. Jesus fez isso na cruz. Ali, as portas do inferno foram derrubadas. Mateus, capítulo 16 e 18. O seu direito à vida está na cruz de Cristo. Tá? Jesus é quem te dá direito à vida. Todo o direito legal está na cruz de Cristo hoje. Aleluia. Refere-se a Jesus Cristo quando derrota a Satanás. E ao fazê-lo, tira o direito legal de Satanás e coloca na cruz de Cristo. Tira o direito legal de Satanás de manter o homem na escuridão. O direito legal é o pecado. Jesus fez isso na cruz. Ali, as portas do inferno foram derrubadas. Hoje, o seu direito de viver está na cruz de Cristo. Aleluia. Não mais no pecado. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A descendência é o Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, e versículo 16. Porquanto obedecestes a minha voz, a obediência à palavra de Deus é o requisito. Então voltou Abraão aos seus criados, que se levantaram e se foram juntos a Beceba. E habitou Abraão em Beceba. A volta de Abraão para Beceba com Isaque deve ter sido a viagem mais feliz que empreendeu Abraão. Realmente foi uma viagem de vitória. E aconteceu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu à luz filhos a Naor, teu irmão. Este capítulo é concluído com um relato sobre a família de Naor, que se estabeleceu em Harã. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 5. Nada disso seria relatado
a não ser pela ligação que tinha com a obra de Deus na terra. Das pessoas mencionadas aqui, tanto Isaac como Jacó tomaram para si esposas, o que tinha a ver com a formação da nação de Israel, e era a última instância com o nascimento de Cristo. O seu primogênito, e Bus, seu irmão, o Quemuel, pai de Arã, Quezebe e Azo, e Pildas, e Gidraf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, estes 8. Todos deu à luz Milca, Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Helmá, deu à luz também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então aqui finalizamos nesse dia 22 de janeiro. O capítulo 22 de Gênesis, da nossa Bíblia expositora. Amém? Devemos ter entendimento da palavra e obedecer a Deus por meio dela. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.